A chuva tinha estado caindo por 3 horas direto quando a batida veio. Era passado 11 de noite. Amanhã passado 11 da noite. E Caleb Moore estava segurando um postigo solto na varanda dos fundos de sua pequena casa em Cedar Falls, Iowa. Seu filho de 9 anos, Ethan, estava já dormindo lá em cima, embrulhado em cobertores com uma lanterna ao lado de sua cama, em caso a energia saísse de novo. A tempestade tinha batido fora a eletricidade 2 vezes já. Quando Caleb ouviu a batida, urgente e desesperada contra sua porta da frente, ele pegou a lanterna do balcão da cozinha e fez seu caminho pelo corredor escuro. Ele abriu a porta para encontrar uma mulher com quem ele nunca tinha falado, mas reconheceu imediatamente. Rachel Whitmore estava em sua varanda, encharcada através de seu casaco caro, segurando uma pequena menina contra seu peito. A criança tinha talvez 7 anos tremendo, seu rosto enterrado no ombro de sua mãe. A voz de Rachel quebrou quando ela falou. Ela perguntou se eles podiam entrar, apenas até a tempestade passar, apenas por algumas horas. Ela disse que sua filha estava com frio. Caleb olhou para os ombinhos tremendo da menininha e se afastou sem uma palavra. Ele não os convidou para dentro por causa de quem Rachel era. Ele os convidou para dentro por causa do medo nos olhos daquela criança. Caleb Moore tinha vivido em Cedar Falls sua vida inteira. Ele nasceu no mesmo hospital onde sua esposa tinha morrido 7 anos atrás, 3 semanas depois de dar à luz a Ethan. O nome dela era Sarah, e ela tinha sido o tipo de pessoa que fazia todos ao seu redor sentirem que importavam. Ela ensinava a 3ª série na escola primária e passava seus verões voluntariando no abrigo de animais. Ela tinha desenvolvido complicações que ninguém viu vindo, e pela hora que os médicos perceberam algo estava errado, era já tarde demais. Caleb tinha 29 anos, segurando um filho recém-nascido em um braço e assinando papéis para o funeral de sua esposa com a outra mão. O luto tinha sido tão total, tão completo, que ele às vezes esquecia como respirar. Ele nunca se casou de novo. Ele nunca sequer namorou. Pessoas na cidade tentaram o arrumar com mães solteiras e vizinhas viúvas, mas ele sempre recusou com um sorriso educado que nunca alcançava seus olhos. Ele se jogou em criar Ethan e construir seu pequeno negócio de contratação elétrica, pegando trabalhos pela cidade, consertando fiação em casas antigas, instalando ventiladores de teto, substituindo painéis desatualizados em edifícios que não tinham sido atualizados desde a época de seu avô. Ele era bom em seu trabalho confiável quieto. Pessoas em Cedar Falls confiavam nele porque ele aparecia quando dizia que ia e nunca cobrava demais. Ele sabia a história de cada casa na cidade, sabia quais fundações tinham assentado e quais telhados tinham sido remendados muitas vezes. Ele vivia na casa que seus pais tinham o deixado, um craftsman de 2 andares com uma varanda envolvente que precisava de pintura a cada poucos anos, e uma árvore de carvalho no quintal que Ethan amava escalar. A hipoteca estava paga. O caminhão na garagem tinha 12 anos, mas funcionava bem porque Caleb o mantinha religiosamente todo sábado de manhã. Ele não queria muito da vida mais. Ele queria Ethan seguro e saudável e crescer sabendo que era amado. Ele queria dormir a noite toda sem sonhar com o hospital, com o rosto pálido de Sarah contra lençóis brancos, com o jeito que a mão dela tinha ficado mole na dele. Ele queria ser deixado em paz com suas memórias e suas rotinas e sua pequena, cuidadosa vida. Rachel Whitmore era o oposto de tudo que Caleb representava. Ela era a CEO da Whitmore Industries, uma empresa de manufatura que seu avô tinha fundado 60 anos atrás, quando Cedar Falls era ainda uma comunidade agrícola com estradas de terra e uma única loja de conveniência. A empresa empregava quase 400 pessoas na região e tinha contratos com fornecedores automotivos por todo o meio-oeste. Rachel tinha assumido 5 anos atrás, após o derrame de seu pai, entrando em uma sala de reuniões cheia de homens que a conheciam desde que ela era criança em tranças e não acreditavam que ela podia os liderar.
Ela tinha provado cada um deles errado. Sob sua liderança, a empresa tinha crescido sua receita em 40%. Ela tinha modernizado as instalações de produção, implementado novos protocolos de segurança e negociado contratos que garantiam empregos para a próxima década. Ela foi destaque em revistas de negócios regionais com manchetes sobre liderança feminina na manufatura. Ela sentava nos conselhos de 3 fundações de caridade. Ela dirigia um Mercedes preto que ela lavava ela mesma todo domingo, porque ela não confiava em mais ninguém para fazer isso propriamente. Mas nada disso importava esta noite. Esta noite, Rachel era apenas uma mãe tentando manter sua filha segura. Sua Lucy, de 7 anos, tinha estado dormindo quando Rachel fez a decisão de partir. A menininha tinha o cabelo escuro de seu pai e o queixo teimoso de sua mãe. Ela amava cavalos e odiava brócolis e fazia perguntas sobre tudo. Por que o céu era azul e para onde os pássaros iam no inverno e o que acontecia com as pessoas quando morriam. Rachel tinha embrulhado Lucy em um cobertor e a carregou para o carro, dirigindo pela tempestade sem um destino claro, apenas a necessidade desesperada de fugir. Seu ex-marido Marcos tinha estado ligando o dia todo, deixando mensagens que soavam calmas na superfície, mas carregavam ameaças por debaixo. Ele estava vindo de Chicago. Ele queria discutir o arranjo de custódia. Ele queria ver sua filha. Rachel sabia o que isso significava. Isso significava advogados e detetives particulares e datas de tribunal que se estendiam por meses. Isso significava Lucy sendo puxada por 2 pessoas que deveriam a amar mais do que amavam seu próprio orgulho. Dentro da casa de Caleb, o contraste entre os 2 adultos era nítido e imediato. Rachel estava no corredor, pingando água no chão de madeira. Seu casaco de grife arruinado, seu cabelo cuidadosamente penteado colado ao seu rosto como alga marinha. Ela parecia menor do que nas fotografias que apareciam no jornal local, onde ela era sempre mostrada em pé alta atrás de um pódio ou apertando as mãos com pessoas importantes. Aqui na luz tênue do corredor de um estranho, ela parecia exausta de um jeito que não tinha nada a ver com a hora. As olheiras sob seus olhos falavam de semanas sem sono adequado. A tensão em seus ombros sugeria músculos que tinham esquecido como relaxar. Caleb trouxe toalhas do banheiro e entregou uma para Rachel sem comentário. Ele se ajoelhou na frente de Lucy e falou com ela gentilmente, sua voz suave de um jeito que surpreendeu Rachel. Ele perguntou se ela queria um chocolate quente. A menininha olhou para sua mãe pedindo permissão antes de assentir. E havia algo naquele gesto, o buscar aprovação antes de aceitar bondade que fez o peito de Caleb apertar. Enquanto Caleb aquecia leite no fogão a gás, adicionando pó de chocolate e uma pitada de canela do jeito que Sarah costumava fazer, ele podia ouvir movimento lá em cima. Ethan apareceu na escada alguns minutos depois, esfregando os olhos, seu pijama amassado do sono, seu cabelo em todas as direções. Ele viu Lucy sentada à mesa da cozinha e parou, processando este desenvolvimento inesperado com a expressão séria que sempre lembrava Caleb de Sarah. Então ele perguntou se Lucy queria ver sua coleção de cartas de beisebol. Dentro de 10 minutos, as 2 crianças estavam sentadas no chão da sala, organizando através de caixas de papelão de cartas, enquanto a tempestade rugia lá fora. Eles estavam rindo de algo, suas vozes misturando-se com o som da chuva contra as janelas. Rachel os observou da porta da cozinha com uma expressão que Caleb reconheceu. Era o olhar de um pai que tinha esquecido como o normal se sentia, que tinha sido tão consumido pela crise que momentos comuns pareciam milagrosos. Rachel finalmente falou quando as crianças estavam ocupadas. Ela se desculpou por aparecer sem avisar. Ela disse que não sabia para onde mais ir. Sua voz estava firme, mas suas mãos tremiam ao redor da caneca de café que Caleb tinha colocado na frente dela. Caleb disse a ela que ela não precisava explicar nada, mas Rachel parecia precisar falar. Precisava liberar a pressão que tinha estado acumulando dentro dela por meses. Ela disse a ele que ela e Marcos tinham se divorciado 2 anos atrás.
O casamento tinha estado terminado muito antes disso, mantido junto por parcerias de negócios e obrigações sociais, e a esperança ingênua que ter um filho consertaria o que estava quebrado entre eles. Marcos veio de dinheiro antigo, dinheiro de Chicago, o tipo de riqueza que assumia podia comprar qualquer coisa, incluindo lealdade. Ele não tinha querido o divórcio. Ele não tinha querido perder acesso à fortuna da família Whitmore, as conexões, o prestígio de estar casado com uma mulher cujo nome estava em edifícios e galas de caridade. A batalha pela custódia tinha sido brutal. Advogados que cobravam $800 a hora, depoimentos que duraram por dias, detetives particulares que cavaram através do lixo de Rachel e a fotografaram saindo do trabalho à meia-noite. A equipe de Marcos tinha tentado a pintar como uma mãe ausente, muito focada em sua carreira para propriamente criar um filho. Eles tinham trazido peritos para testemunhar sobre a importância da influência paterna. Eles tinham questionado a aptidão mental de Rachel, sugerindo que sua dedicação à empresa era, na verdade, uma obsessão que beirava a patologia. Rachel tinha ganhado a custódia primária, mas a vitória tinha parecido vazia. Marcos tinha direitos de visitação e ele tinha estado usando esses direitos como alavanca, desde então ameaçando a levar de volta ao tribunal, alegando ela era uma mãe inapta, porque ela trabalhava muitas horas, porque ela viajava a negócios, porque ela tinha uma vez perdido a peça da escola de Lucy devido a uma reunião que correu tarde. Esta noite, algo tinha mudado. Marcos tinha ligado para dizer que ele estava vindo para Cedar Falls mais cedo. Ele não deveria chegar até a próxima semana. Rachel tinha ouvido algo em sua voz que a assustou. Uma satisfação fria que sugeria que ele sabia algo que ela não sabia. Ela tinha pegado Lucy e corrido. A tempestade continuou pela noite. Chuva açoitando as janelas como punhos zangados exigindo entrada. Caleb verificava as crianças a cada hora, andando na ponta dos pés pelas tábuas do chão, rangendo com um silêncio de prática. Eles tinham adormecido no chão da sala, cercados por cartas de beisebol e os cobertores que Caleb tinha trazido do armário de roupas de cama. Lucy tinha o polegar na boca, um hábito que Rachel tinha tentado quebrar. Ethan tinha um braço jogado protetoramente sobre um travesseiro, do mesmo jeito que ele dormia em sua própria cama. Olhando para eles juntos, seus pequenos corpos curvados um para o outro, como plantas buscando luz. Caleb sentiu algo mudar em seu peito. Rachel tinha se mudado para o sofá, onde ela sentava olhando para seu telefone, esperando-o tocar ou não tocar, incerta qual seria pior. Em algum momento por volta das 2h da manhã, um carro passou lentamente pela casa. Rachel sentou-se ereta, todo o seu corpo rígido de medo. Caleb observou da janela enquanto o farol varria o quintal da frente, iluminando a grama encharcada de chuva e a caixa de correio antiga que precisava de substituição. O carro não parou. Ele continuou pela rua e virou a esquina para a escuridão, mas o dano estava feito. As mãos de Rachel tremiam de novo. Ela disse a Caleb que Marcos tinha pessoas que trabalhavam para ele, investigadores, homens que descobriam coisas, homens que seguiam pessoas e fotografavam placas de carro e rastreavam compras de cartão de crédito. Caleb perguntou a ela diretamente do que ela estava fugindo. Rachel olhou para ele por um longo momento, pesando o quanto revelar a este estranho que tinha aberto sua porta para ela sem questionar. Então ela respondeu honestamente. Ela disse que estava fugindo de um homem que nunca a tinha batido, mas a tinha feito ter medo de toda sombra. Ela estava fugindo de um sistema legal que tratava a riqueza como evidência de boa parentalidade. Ela estava fugindo da possibilidade de que ela poderia perder sua filha para alguém que via Lucy como uma posse, ao invés de uma pessoa, um troféu a ser ganho ao invés de uma criança a ser amada. Caleb pensou em seu próprio filho dormindo no chão a 10 pés de distância. Ele pensou no que ele faria se alguém tentasse tirar Ethan dele. Se advogados e juízes e homens internos caros decidissem que ele não era apto para criar seu próprio filho,
Ele pensou na vida tranquila que ele tinha construído nos 7 anos desde que Sarah morreu, a distância deliberada que ele mantinha de qualquer coisa complicada ou perigosa, as paredes que ele tinha construído ao redor de seu coração para evitar que o luto o afogasse. Então ele olhou para o rostinho de Lucy, tranquilo no sono, suas bochechas ainda coradas do choro anterior, e ele tomou uma decisão. Ele disse a Rachel que ela podia ficar o tempo que precisasse. Ele disse a ela que o sofá se desdobrava em uma cama. Ele disse a ela que havia comida na geladeira e toalhas limpas no banheiro, e uma fechadura na porta da frente que ele verificaria 2 vezes antes de ir dormir. Rachel começou a chorar. Não soluços altos, apenas lágrimas silenciosas escorrendo pelo seu rosto, como a chuva lá fora. Ela sussurrou, obrigada. Caleb assentiu e subiu para verificar as janelas para lhe dar privacidade com suas lágrimas. Na manhã seguinte amanheceu cinzenta e molhada. A tempestade reduzida numa garoa constante que pintava o mundo em tons de prata. Caleb estava fazendo panquecas quando Ethan entrou na cozinha, ainda vestindo seu pijama, seus pés descalços contra o chão frio. O menino parou na porta, de repente lembrando que havia visitas na casa. Ele olhou para seu pai com uma pergunta nos olhos. O tipo de olhar que as crianças dão quando sentem que assuntos de adultos estão se desenrolando ao redor deles. Caleb disse a ele que Lucy e sua mãe precisavam de um lugar para ficar por um tempinho, que elas eram amigas que precisavam de ajuda. Ethan assentiu seriamente aceitando esta informação do jeito que as crianças aceitam coisas que os adultos achariam complicadas. Ele perguntou se Lucy podia tomar café da manhã com eles. Quando Rachel desceu alguns minutos depois, seu rosto ainda inchado do sono e das lágrimas, ela encontrou as 2 crianças sentadas à mesa, discutindo apaixonadamente se gotas de chocolate ou mirtilos faziam melhores panquecas. Ethan insistia em chocolate. Lucy estava firmemente no acampamento dos mirtilos. Rachel olhou para Caleb com algo próximo à admiração. Ele apenas entregou a ela uma xícara de café e voltou ao fogão. O primeiro sinal de problema veio naquela tarde. Caleb tinha levado seu caminhão para pegar suprimentos na loja de ferragens, deixando Rachel e as crianças na casa com instruções estritas para manter as portas trancadas. Quando ele retornou, a velha senhora Patterson da casa ao lado estava em sua varanda, conversando com Rachel pela porta de tela. A senhora Patterson tinha 73 anos e sabia tudo o que acontecia em Cedar Falls dentro de horas de acontecer. Ela administrava uma rede de inteligência informal mais sofisticada do que qualquer coisa que o governo pudesse arquitetar. Montando fragmentos de fofoca em imagens completas dos negócios de todos, ela perguntou. Rachel fez perguntas diretas sobre onde ela estava ficando e quanto tempo ela planejava ficar no bairro, e se ela sabia que Caleb tinha estado sozinho desde que a pobre Sarah faleceu. Rachel respondeu educadamente, mas vagamente, não entregando nada. Depois que a senhora Patterson saiu prometendo trazer uma caçarola na manhã. Rachel disse a Caleb que alguém tinha estado fazendo perguntas no posto de gasolina naquela manhã. Um homem em um terno cinza dirigindo um carro alugado com placas de Illinois. Ele tinha mostrado ao balconista uma fotografia e perguntado se alguém tinha visto a mulher nela. O balconista, um adolescente chamado Danny, que Caleb conhecia desde que ele era criança, desde que ele tinha refeito a fiação da cozinha da avó do garoto 5 anos atrás, tinha dito não. Mas ele tinha mandado uma mensagem de texto para Caleb imediatamente depois, porque as pessoas em cidades pequenas se cuidavam porque Danny sabia que Caleb tinha visitas. A cidade inteira saberia ao anoitecer. Não havia segredos em Cedar Falls, apenas diferentes graus de conhecimento público. O telefone de Rachel tocou enquanto as crianças estavam assistindo a um filme na sala de estar, seus corpos pressionados juntos no sofá sob um cobertor compartilhado. Ela olhou para a tela e seu rosto ficou pálido. Ela foi para a cozinha antes de atender, mas Caleb podia ouvir sua voz através das paredes finas. Ela estava falando com alguém chamado Gerald, seu advogado. A conversa foi breve e tensa. Quando ela desligou,
Ela ficou na pia da cozinha por um longo momento segurando o balcão tão forte que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ela disse a Caleb que Marcus tinha entrado com uma moção de emergência pela custódia. Ele estava alegando que Rachel tinha sequestrado Lucy saindo da cidade sem sua permissão. A audiência estava marcada para segunda-feira. Isso era 4 dias de distância. Rachel disse que Gerald era bom, um dos melhores advogados de família do estado, um homem que tinha passado 30 anos lutando batalhas de custódia. Mas Marcus tinha recursos que pareciam ilimitados. Ele tinha contratado investigadores que tinham estado seguindo Rachel por meses. Eles tinham fotografias dela saindo do trabalho tarde. Eles tinham registros de viagens de negócios. Eles tinham declarações de pessoas que Rachel pensava serem amigos colegas de trabalho, que tinham sido pagos para dizer que ela estava distraída e irritável e possivelmente instável. Tudo o que ela tinha feito nos últimos 2 anos estava sendo montado em um retrato de uma mãe ausente, uma mulher muito focada em sua carreira para criar um filho propriamente. Caleb ouviu sem interromper. Quando Rachel terminou a cozinha pesada com silêncio, ele fez a ela uma pergunta simples. Ele perguntou se ela era uma boa mãe. Rachel pareceu assustada com a franqueza. Ela começou a listar suas falhas, o recital perdido e os comprovantes de permissão esquecidos, as ligações de negócios durante a hora de dormir, as noites em que ela chegava em casa exausta demais para fazer mais do que beijar Lucy de boa noite e desabar na cama. A culpa jorrou dela como água de uma barragem quebrada. Caleb a parou. Ele perguntou de novo. Ela era uma boa mãe? Rachel ficou quieta por um longo tempo, seus olhos fixos em algo fora da janela que só ela podia ver. Então ela disse sim. Ela disse que amava Lucy mais do que jamais tinha amado qualquer coisa em sua vida. Ela disse que cada decisão que ela tomava, cada noite tarde no escritório, cada negociação difícil, era sobre construir algo que Lucy pudesse herdar, não apenas dinheiro, mas um legado. Uma empresa que tratava seus trabalhadores de forma justa, um negócio que duraria mais que os dois. Caleb assentiu lentamente. Ele disse a ela que essa era a única resposta que importava. Naquela noite, depois que as crianças estavam dormindo em suas camas improvisadas no chão da sala, um carro parou em frente à casa de Caleb e estacionou na calçada. Ele ficou lá por 30 minutos sem ninguém sair. As janelas eram tão escuras que nada dentro era visível. O motor estava funcionando, um ronco baixo que vibrava pela rua tranquila. Caleb observou da janela da sala, sua mão repousando no taco de beisebol que ele mantinha ao lado da porta da frente. O mesmo taco que Ethan usava nos treinos da liga infantil. Rachel sentou no sofá com os braços abraçados, se fazendo o menor possível. Nenhum dos dois falou. O relógio na parede ticou os minutos com lentidão agonizante. Finalmente o carro se afastou, suas luzes traseiras desaparecendo na esquina, mas ambos sabiam que ele voltaria. Marcus não estava mais tentando se esconder. Ele estava se certificando de que eles soubessem que ele estava observando. Na manhã seguinte, Caleb acordou antes do amanhecer e tomou uma decisão. Ele ligou para seu amigo Tom, que trabalhava como vice-xerife e devia a Caleb 3 favores de jogos de pôquer e ajudas em mudanças. Ele ligou para sua prima Linda, que era paralegal no Tribunal do Condado e conhecia cada juiz pelo primeiro nome. Ele lhe ligou para 3 de seus vizinhos, os que ele confiava, os que tinham trazido caçarolas quando Sarah morreu e nunca tinham esperado nada em troca, e pediu a eles para ficarem de olho em sua casa. Então ele dirigiu até a loja de eletrônicos na cidade vizinha e comprou 4 câmeras de segurança, gastando dinheiro que ele tinha estado economizando para um novo aquecedor de água. Ele passou a tarde instalando-as ao redor de sua propriedade. Uma voltada para a rua, uma cobrindo o quintal, 2 apontadas para as portas. Suas mãos estavam firmes com o trabalho. Os movimentos familiares de passar fios e montar suportes, acalmando a ansiedade que tinha estado acumulando em seu peito. Rachel o observou trabalhar, sem comentar, sentada nos degraus da varanda, com uma xícara de café ficando fria em suas mãos. Quando ele terminou suando apesar do ar fresco,
Ele mostrou a ela como acessar as imagens em seu laptop. Ela perguntou a ele por que ele estava fazendo tudo isso, por que ele estava colocando a si mesmo e seu filho em risco por pessoas que ele mal conhecia. Caleb considerou a pergunta cuidadosamente antes de responder. Ele disse a ela que ele não gostava de valentões. Ele disse a ela que ele tinha passado sua vida inteira nesta cidade, cuidando de seus próprios negócios, ficando fora dos problemas dos outros, construindo suas paredes mais altas a cada ano, desde que Sarah morreu. Mas havia algumas coisas que uma pessoa não podia ignorar. 2 crianças dormindo no chão de sua sala, sua confiança absoluta e não merecida. Uma mãe que tinha medo do próprio telefone tocando. Essas coisas exigiam ação. Essas coisas exigiam que ele se tornasse alguém mais corajoso do que o homem que ele tinha sido. No sábado à noite, Caleb estava lavando pratos quando seu telefone tocou. O número era desconhecido, mas o código de área era Chicago. Ele secou as mãos em uma toalha e a atendeu. A voz do outro lado era suave e confiante. Uma voz acostumada a conseguir o que queria a falar em salas de reuniões onde todos concordavam com o que ela dizia. Marcos se apresentou como se estivessem se encontrando em um evento de negócios, todo charme e falsa cordialidade. Ele disse que entendia que Caleb tinha estado ajudando Rachel. Ele disse que apreciava a gentileza, mas queria esclarecer alguns mal-entendidos. Seu tom era razoável, quase amigável. Ele falou sobre a complexidade do divórcio, a dificuldade de coparentalidade, a importância das crianças terem relacionamentos com ambos os pais. Ele falou sobre direitos dos pais e obrigações legais e os melhores interesses da criança usando frases que pareciam ensaiadas, polidas por consultores caros. Então sua voz mudou ligeiramente, caindo um registro para algo mais frio. Ele mencionou que tinha investigado o negócio de Caleb. Ele notou que a licença elétrica de Caleb estava para renovação no próximo mês. Ele observou que o negócio de empreiteira em cidades pequenas dependia muito da reputação. Do boca a boca, de as pessoas confiarem em você o suficiente para entrar em suas casas e acessar suas paredes e tocar sua fiação. Ele nunca fez uma ameaça direta. Ele não precisava. A implicação pairava no ar como fumaça. Caleb esperou até Marcos terminar de falar. Então ele fez uma única pergunta, sua voz calma e firme de um jeito que surpreendeu até a si mesmo. Ele perguntou se Marcos sabia que havia 4 crianças nesta casa agora. 2 delas estavam jogando videogames na sala ao lado, suas risadas audíveis pela porta. 2 delas eram a razão pela qual esta conversa estava acontecendo. Ele disse a Marcos que essas crianças podiam ouvir tudo através dessas paredes. Ele disse a Marcos que, o que quer que ele dissesse a seguir, quaisquer ameaças que ele fizesse ou implicasse, essas crianças se lembrariam disso. Elas levariam isso com elas para a vida adulta. Esta memória de como seus pais se comportaram quando as coisas ficaram difíceis. Ele disse a Marcos que ele mesmo era apenas um eletricista de Iowa, ninguém importante, ninguém com advogados ou investigadores ou dinheiro para queimar em vingança. Mas ele sabia algo sobre pais. Ele sabia que um pai de verdade não usava seus filhos como armas em guerras de sua própria criação. Ele sabia que um pai de verdade não fazia sua filha ter medo de sua própria família. Ele sabia que um pai de verdade aparecia, não com ameaças e vigilância e manobras legais, mas com paciência e presença e amor que não esperava nada em troca. A linha ficou em silêncio por um longo momento. Então Marcos desligou sem outra palavra. Rachel tinha estado na porta ouvindo. Seu rosto era ilegível, uma mistura de medo e esperança e algo mais, algo que poderia ter sido admiração. Caleb guardou seu telefone no bolso e voltou aos pratos. Nenhum dos dois mencionou a ligação de novo naquela noite. Mas algo tinha mudado entre eles. Alguma linha invisível tinha sido cruzada. Eles não eram mais estranho e convidado. Eles eram algo mais próximo de aliados. Domingo passou tranquilamente. Uma pausa na tempestade que todos sabiam ser temporária.
A chuva tinha finalmente parado e a fraca luz do sol filtrava pelas nuvens, pintando tudo em ouro suave. As crianças brincavam no quintal, perseguindo-se ao redor do velho carvalho que Caleb tinha escalado quando menino, que seu pai tinha escalado antes dele. Suas risadas ecoavam pelo quintal como música. Rachel sentou na varanda e os observou, seu telefone em silêncio, pela primeira vez seu corpo lentamente relaxando da tensão que ela tinha carregado por semanas. Caleb trabalhava consertando uma seção da cerca que a tempestade tinha danificado, seus movimentos metódicos e seguros. Naquela tarde, Lucy veio correndo até ele com um dente de leão apertado em sua mãozinha. Seus olhos brilhantes com o tipo de alegria que só as crianças podem sustentar. Ela pediu a ele para ajudá-la a fazer um desejo. Caleb se ajoelhou e segurou a flor firme, enquanto Lucy apertava os olhos, concentrando com todo o seu corpo. Ela soprou. As sementes se espalharam pelo quintal como minúsculos paraquedas, pegando a brisa e flutuando em direção ao céu. Lucy abriu os olhos e sorriu. Foi o primeiro sorriso real que Caleb tinha visto dela desde que chegaram, e ele quebrou algo em seu peito. A manhã de segunda-feira chegou cinzenta e fria, o breve alívio de domingo já esquecido. Rachel tinha estado acordada desde as 5h, revisando documentos com seu advogado ao telefone, sua voz baixa e urgente na cozinha. Caleb preparou o café da manhã para todos, mantendo a normalidade para o bem das crianças que sentiam a tensão, mas não entendiam sua fonte. Às 9h, um sedã preto parou em frente à casa. 2 homens de terno saíram, seus rostos profissionalmente vazios. Atrás deles, um Mercedes prateado estacionou na calçada com precisão cirúrgica. Marcus Whitmore emergiu do banco do motorista. Ele era mais alto do que Caleb tinha imaginado, com o tipo de presença física que vinha de academias caras e ternos sob medida, e a confiança absoluta de um homem a quem nunca tinha sido dito não. Seu cabelo era prateado nas têmporas, distinto de um jeito que provavelmente impressionava juízes e júris. Seu rosto era cuidadosamente neutro, não traindo nada. Ele subiu o caminho da frente como se fosse dono da propriedade, como se este confronto tivesse sido agendado em seu calendário por semanas, e tudo estivesse procedendo de acordo com o plano. Os 2 homens de terno ficaram perto do carro, observando, seus olhos escondidos atrás de óculos de sol. Rachel subiu na varanda antes que Marcus alcançasse os degraus. Sua postura tinha mudado. O medo que tinha curvado seus ombros por dias, que a tinha feito estremecer a cada telefonema e pular a cada sombra, tinha ido embora. Ela ficou ereta, seu queixo levantado, seus olhos encontrando os de seu ex-marido sem estremecer. Algo nela tinha endurecido da noite para o dia, forjado no fogo daquela ligação que ela tinha ouvido, na imagem de um homem comum enfrentando um poderoso. Ela disse a Marcus que ele não era bem-vindo ali. Ela disse a ele que o que quer que ele quisesse dizer podia ser dito no tribunal, na frente de um juiz com advogados presentes, para garantir que as palavras fossem escolhidas cuidadosamente. Marcus sorriu. Não era um sorriso agradável. Era o sorriso de um homem que sempre tinha conseguido o que queria e não via razão para que esta situação fosse diferente. Ele disse que só queria ver sua filha. Ele disse que tinha direitos. Direitos garantidos por lei. Direitos que nenhum eletricista de cidade pequena podia obstruir sem consequências. Ele disse que as pessoas dentro desta casa estavam interferindo com esses direitos, e a interferência tinha custos. Lucy apareceu na porta atrás de sua mãe. Ela estava segurando a mão de Ethan, seus dedos entrelaçados. Ambas as crianças pareciam confusas e assustadas, com o estranho no gramado, com a tensão crepitando no ar como eletricidade antes de uma tempestade. Marcus chamou Lucy em uma voz que provavelmente era para soar calorosa, mas saiu possessiva, faminta. Ele disse a ela que papai estava aqui. Ele disse a ela para vir dar um abraço nele. Lucy se apertou mais contra Ethan e não se moveu. Seu pequeno corpo tremeu. Algo mudou na expressão de Marcus.
A máscara escorregou por apenas um momento, revelando a raiva por baixo, a fúria de um homem cujas posses não estavam obedecendo. Ele deu um passo em direção à varanda. Caleb se moveu então. Ele tinha estado perto da cerca, fingindo verificar as câmeras, mas ele atravessou o quintal em segundos e se posicionou entre Marcus e os degraus. Sua voz estava calma quando ele falou, mais calma do que ele sentia. Ele disse a Marcus que aquilo era propriedade privada. Ele disse a Marcus que a polícia tinha sido chamada e estava a caminho, que o vice-xerife Tom chegaria em aproximadamente 7 minutos. Ele disse a Marcus que tudo o que estava lá acontecendo naquele momento estava sendo gravado pelas câmeras de segurança que Marcus podia ver em cada canto da casa. Ele apontou para os vizinhos que tinham se reunido em suas varandas, observando a senhora Patterson com os braços cruzados. A família Rodrigues do outro lado da rua. O senhor Rodrigues segurando seu telefone para gravar. A esposa de Tom em sua própria varanda claramente gravando um vídeo. Marcus olhou ao redor para a audiência que tinha se reunido, para a solidariedade de cidade pequena que ele não tinha antecipado e não podia comprar. Sua mandíbula se apertou, suas mãos cerradas ao seu lado. Um dos homens perto do carro disse algo sobre ir embora e retornar com a devida autoridade legal, sobre não dar a ninguém munição para a audiência. Marcus endireitou sua gravata, um gesto que provavelmente era para parecer controlado, mas parecia derrota. Ele olhou para Rachel com uma expressão de puro veneno, a máscara completamente caída agora, revelando o homem por baixo. Ele disse a ela que aquilo não tinha acabado. Ele disse a ela que ela se arrependeria de tornar aquilo difícil, que ele tinha recursos que ela não podia imaginar, conexões que alcançavam lugares que ela nem sabia que existiam. Então ele se virou e caminhou de volta para seu carro, seus passos duros com raiva mal contida. O sedã preto seguiu o Mercedes pela rua e virou a esquina para qualquer escuridão que os tinha gerado. Os joelhos de Rachel cederam no momento em que os carros estavam fora de vista. Caleb a pegou antes que ela caísse, seus braços firmes ao redor de seus ombros. Ela estava tremendo e a adrenalina finalmente encontrando liberação. Ele a ajudou a sentar nos degraus da varanda e sentou ao lado dela, sem dizer nada, apenas estando presente. A audiência de custódia aconteceu naquela tarde no Tribunal do Condado, um prédio que tinha estado de pé por 100 anos e visto todo tipo de drama humano dentro de suas paredes. O advogado de Rachel, Gerald, tinha conseguido entrar com uma contramoção, argumentando que a petição de emergência de Marcus era baseada em premissas falsas, que não tinha havido sequestro, apenas uma mãe exercendo seu direito legal de viajar com sua filha dentro dos parâmetros do acordo de custódia. As imagens de segurança das câmeras de Caleb foram submetidas como prova. O vídeo do confronto de Marcus, incluindo sua linguagem ameaçadora e sua abordagem agressiva em direção à casa onde crianças estavam presentes, foi mostrado ao juiz. 3 dos vizinhos de Caleb forneceram declarações escritas descrevendo o que eles tinham testemunhado. A esposa de Tom contribuiu com sua gravação de celular, que capturou as palavras exatas de Marcus quando sua máscara tinha escorregado. O juiz, uma mulher de 60 anos chamada Eleanor Sampson, que tinha presidido o Tribunal de Família por 25 anos e tinha visto toda a manipulação e mentira que pais ricos podiam arquitetar, assistiu às imagens sem expressão. Quando terminou, ela olhou para Marcus com desprezo não disfarçado. Ela tinha visto o tipo dele antes. Homens que acreditavam que seu dinheiro os tornava acima da lei, acima da decência básica que pessoas comuns praticavam sem pensar. Ela negou sua moção de emergência. Ela ordenou uma investigação completa sobre o uso de detetives particulares para assediar a mãe de seu filho. Ela notou que seu comportamento em uma residência particular na frente de sua filha e outras crianças demonstrou uma preocupante falta de julgamento que questionava sua aptidão como pai. Ela agendou uma audiência de revisão em 6 semanas para reavaliar o arranjo de custódia. Até então, a custódia primária permaneceria com Rachel.
O advogado de Marcos objetou, citando precedente e procedimento e todos os truques de seu caro comércio. O juiz o anulou com satisfação visível. Marcos estava no tribunal com seu terno caro e seu Mercedes prateado esperando do lado de fora e seu exército de investigadores, e ele perdeu. As semanas que se seguiram foram complicadas, como todos os períodos de transição são. A cobertura da mídia da disputa de custódia pintou um quadro pouco lisonjeiro de Marcos e parceiros de negócios que antes competiam por sua atenção começaram a se distanciar discretamente. Rachel tirou uma licença de sua posição como CEO para focar em Lucy, para reconstruir o relacionamento que o estresse dos últimos 2 anos tinha tensionado. Ela nomeou seu VP de operações como líder interina e prometeu retornar quando as coisas estabilizassem, quando ela pudesse dar à empresa a atenção que merecia. Lucy começou a frequentar a escola primária local com Ethan. As duas crianças tinham se tornado inseparáveis, ligadas pelo trauma que tinham compartilhado e a resiliência que tinham descoberto uma na outra. Elas sentavam juntas no ônibus toda manhã. Elas almoçavam na mesma mesa. Elas faziam sua lição de casa lado a lado no balcão da cozinha de Caleb, enquanto Rachel e Caleb sentavam na varanda conversando sobre tudo e nada. Rachel e Lucy não voltaram para casa na colina. Os 7 quartos e a garagem para 3 carros pareciam errados agora, cheios de memórias das quais ela estava tentando escapar. Ecos de uma vida que não se encaixava mais. Em vez disso, ela alugou um pequeno apartamento perto do centro, perto o suficiente da casa de Caleb para que as crianças pudessem andar entre eles. Ela aprendeu a cozinhar refeições simples, queimando arroz e cozinhando demais macarrão, rindo de seus próprios fracassos. Ela aprendeu os nomes dos professores de Ethan e as regras de qualquer videogame com o qual as crianças estavam atualmente obcecadas. Ela compareceu a eventos escolares e jogos de futebol, sentada nas arquibancadas como qualquer outro pai. Ninguém especial, apenas a mãe de Lucy. Caleb voltou à sua rotina normal, pegando trabalhos elétricos pela cidade, mantendo sua casa, criando seu filho. Mas algo tinha mudado nele também. Ele se viu ansioso pelas tardes quando Lucy corria para sua cozinha cheia de histórias sobre seu dia. Ele se viu demorando na saída da escola, conversando com Rachel sobre nada em particular, sobre o tempo e as notas das crianças e os programas que eles estavam assistindo na televisão. Ele se viu pensando nela quando deveria estar pensando em disjuntores e bitolas de fio. Uma noite depois que as crianças estavam na cama, Rachel apareceu em sua varanda. Ela estava vestindo jeans e um suéter, seu cabelo solto ao redor de seus ombros, sem maquiagem, sem armadura. Ela parecia alguém que ele poderia ter conhecido sua vida inteira. Ela agradeceu a ele de novo por tudo. Ela disse que não sabia como pagá-lo. Caleb encolheu os ombros. Ele disse a ela que ela não lhe devia nada. Mas Rachel balançou a cabeça. Ela disse que não era isso que ela queria dizer. Ela disse que ela tinha passado sua vida adulta inteira cercada por pessoas que queriam algo dela. Dinheiro, influência, acesso às suas conexões e seu poder. Ela tinha aprendido a ler agendas em toda conversa, a calcular o custo de todo relacionamento. E então ela tinha batido na porta de um estranho no meio de uma tempestade, e aquele estranho tinha aberto sem pedir nada em troca. Ela disse que isso mudou algo dentro dela. Ela disse que ainda não sabia o que significava, mas queria descobrir. Caleb olhou para ela por um longo momento. A luz da varanda pegou o ouro em seu cabelo. Em algum lugar rua abaixo, um cachorro estava latindo. Ele disse a ela que ele não era bom em falar sobre sentimentos, que as palavras nunca tinham sido sua força. Ele disse a ela que ele tinha estado sozinho por 7 anos e tinha esquecido como ser qualquer outra coisa. Mas ele disse que se ela quisesse jantar alguma hora, apenas os dois, ele conhecia um lugar na cidade que fazia uma lasanha decente. Rachel sorriu. Não era o sorriso praticado de uma CEO em uma sala de reuniões. Era algo privado e frágil e real. Ela disse que gostaria muito disso.
3 meses depois, a primavera tinha chegado em Cedar Falls. As árvores estavam brotando ao longo da Main Street. O ar cheirava a chuva e grama nova e possibilidade. Rachel tinha retornado a Whitmore Industries em um horário reduzido, 3 dias por semana, deixando as operações diárias para sua equipe capaz. Marcos tinha aceitado um acordo de custódia revisado que lhe dava visitas supervisionadas 2 vezes por mês. Ele não tinha contestado. Seus advogados tinham o aconselhado que qualquer ação legal adicional só pioraria as coisas, que ele tinha perdido a batalha de relações públicas e não podia se recuperar. Lucy estava prosperando. Ela tinha feito amigos na escola, amigos de verdade que não se importavam com seu sobrenome ou a empresa de sua mãe. Ela não estremecia mais quando o telefone tocava. Ela tinha parado de perguntar quando eles iriam voltar para a casa grande na colina. Este era o lar agora. Em uma tarde de sábado em abril, Caleb estava ensinando Ethan a trocar o óleo do caminhão quando Rachel e Lucy subiram à entrada da garagem. Lucy estava carregando uma cesta de muffins que ela tinha ajudado sua mãe a assar, orgulhosa de sua criação apesar da cobertura torta. Rachel estava carregando outra coisa, um envelope grosso que ela entregou a Caleb sem explicação. Dentro estava a escritura de sua antiga casa. Ela a tinha colocado no mercado. Ela estava doando os lucros para o hospital infantil onde Ethan tinha nascido e onde a esposa de Caleb, Sarah, tinha morrido. Ela disse que queria que algo bom viesse daquele lugar. Queria que o dinheiro ajudasse outras famílias enfrentando os piores dias de suas vidas. Ela disse que tinha terminado com casas que eram grandes demais para as pessoas que viviam nelas. Caleb olhou para a escritura. Ele olhou para Rachel. Ele olhou para as 2 crianças que já estavam correndo em direção ao quintal, discutindo sobre quem podia escalar o carvalho mais rápido. Então ele fez algo que ele não tinha feito em 7 anos. Ele estendeu a mão e pegou a mão de Rachel. Eles ficaram lá na entrada da garagem, 2 pessoas que tinham sobrevivido às suas próprias tempestades, observando seus filhos brincarem na luz da tarde. Nada era certo. O futuro se estendia à frente deles, cheio de complicações e possibilidades que eles ainda não podiam imaginar. Mas pela primeira vez em muito tempo, nenhum deles estava enfrentando-o sozinho. A casa atrás deles precisava de pintura. O caminhão precisava de novos freios. Havia pratos na pia e roupa que não se dobraria, e 1000 problemas comuns esperando para serem resolvidos. Mas Caleb tinha aprendido algo importante nos últimos meses. Ele tinha aprendido que as tempestades que destruíam coisas também podiam criá-las. Que uma porta aberta em uma noite terrível podia levar a manhãs que valiam a pena acordar. Que um lar não era um prédio ou um endereço. Eram as pessoas que você deixava entrar, as que você escolhia confiar com seu medo e sua esperança, e as partes suaves de si mesmo que você tinha mantido escondidas por tempo demais. Rachel se apoiou em seu ombro. Sua mão estava quente na dele. Perto do carvalho, a risada de Lucy ecoou pelo quintal, misturando-se com a de Ethan, subindo no ar claro da primavera como uma promessa, como um começo, como algo finalmente em muito tempo voltando para